respeito da análise corporal, a gente bateu um papo aí alguns dias atrás, né? E você me falou um pouco e também me mandou uns links de uns vídeos que você tem no seu canal sobre alguns apegos que a gente tem da nossa infância, né? Alguns pontos que nós trazemos da infância e isso acaba sendo um bloqueador da nossa prosperidade no sentido mais amplo, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, além dessa nossa personalidade, né, que é moldada, e isso vem do quê? Vem de 5 dores que vai desde o útero até os 5 anos de idade. Como eu disse antes, por mais que a gente não tenha memória consciente, os registros estão lá. E eles moldaram, por causa de dores que a gente passou, moldou tanto a nossa mente como o padrão físico do nosso corpo. A nossa mente desenvolveu recursos para lidar com aquelas dores. Então, dependendo da dor que a gente tem mais percepção, que é o formato mais visível do corpo, a gente tem mais habilidades daquelas intrínsecas ali que são feitas como se fosse para combater ou exterminar aquela dor existencial ali que está registrada no nosso sistema nervoso e só vai ter... O registro só vai acabar quando a sua vida acabar e o seu corpo se deteriorar, porque o registro está ali. Né? Então, isso não muda. O que muda é a forma que você lida com isso. E associado a isso também, por causa dessas dores, a gente aprende que a gente precisa se comportar de uma determinada maneira no ambiente que a gente vive, porque se a gente se comporta daquela maneira que nos mostram ser a maneira adequada ou exigem da gente, isso reforça as nossas dores. Então, a gente entende que para ser amado, que é a principal necessidade do ser humano, é se sentir amado, cuidado e protegido, principalmente na infância. A criança, ela nasceu para isso, para ser amada, cuidada e protegida, porque a sobrevivência dela depende disso. E essa necessidade, ela, dependendo do ambiente que cada um viveu, né? Essa necessidade só era preenchida, a criança só recebia uma atenção, um reconhecimento, ou ela se sentia amada de alguma forma, quando ela se comportava de uma determinada maneira. E isso dá origem a quê? A dependência emocional. Então, o fato da gente não se conhecer hoje é porque a gente vive tentando se encontrar num padrão que nos falaram que era o correto. Por exemplo, vou trazer no meu exemplo aqui do meu caso. Eu sou uma pessoa que sente muito, e eu sinto, e eu tenho necessidade de chorar, de botar pra fora. Só que no ambiente que eu fui criada, aquele ambiente criou em mim a percepção, e isso não tem nada a ver com os pais, não tem nada a ver com a intenção das pessoas ali, mas a percepção inconsciente que fica na nossa mente. Isso criou uma percepção em mim de que era inadequado se eu chorasse, eu era fraca se eu chorasse. E eu vivia num ambiente que eu acreditava que eu não podia ser fraca. Então, e aí se eu chorasse eu era dramática, porque eu estava fazendo drama, porque era mimimi e essas coisas todas. E na verdade não, era só uma necessidade que eu tinha de expressar as minhas emoções, porque se eu não expresso as minhas emoções, eu não consigo processar um raciocínio, porque eu funciono dessa forma, nem todo mundo é igual, mas eu funciono dessa forma. Só que eu passei a vida inteira entendendo que eu tinha que sufocar essa parte minha mais sensível, né? Que isso era fraqueza, era vulnerabilidade, era coisa de criança, era mimimi, enfim. Então, o que acontece? Eu acabei aprendendo a viver de uma outra maneira que era completamente contra a minha forma de funcionar. Em vez de estimular os meus recursos, estimular as coisas boas que haviam em mim, na verdade, acabava estimulando a dor que eu queria fugir. Por quê? Porque os recursos que eu tinha, as habilidades que meu sistema nervoso desenvolveu para lidar com a dor, que nesse caso é a dor do abandono, que está registrada em 33% do meu sistema nervoso, eu me sentia mais abandonada. Por quê? Porque eu não podia expressar esses sentimentos. Por quê? Porque quando eu expressava, eu era criticada. Então eu ficava sozinha naquele mundo e eu aprendi que era assim a vida, porque foi um padrão de comportamento. Então, se os meus pais, ou aquele ambiente, aqueles adultos que eu vivia, aquele mundo que se apresentou na minha frente, me dizia que era inadequado, eu passei a acreditar que era inadequado. Até que há 2, 3 anos atrás, eu me libertei disso, conhecendo como eu funciono através do formato do meu corpo. Então, isso, e a dependência emocional vem no quê? Desde cedo, eu assumi a responsabilidade de cuidar da minha irmãzinha,
né? Porque eu ganhava um reconhecimento quando eu fazia isso. Eu me sentia preenchida, eu me sentia importante, eu sentia que eu era útil para minha mãe. E eu entendia, meu inconsciente entendeu que quando eu sou útil, eu mereço atenção, eu mereço elogio, né? Tem a questão também de... Eu tinha muita questão de ser boazinha, de não gostar de conflito, de intermediar as coisas, sempre negociar para que todo mundo fique satisfeito. E na maioria das vezes quem ficava insatisfeita era eu mesma. Então isso também é fruto de dependência emocional. Mas por que eu me adaptei a me comportar dessa maneira, cuidando dos outros e tal, ou atendendo às expectativas dos outros? Porque justamente essa era a forma que eu era vista, que eu tinha a atenção que me preenchia, nem que fosse por alguns minutos, né? Então, o que existem 3 elementos. Eu até, essa semana, no fim de semana agora, foi o lançamento de um livro que eu sou coautora, que chama Vivendo uma Metamorfose. Eu participei só online, amanhã eu já vou pegar meus livros físicos, mas eu conto nesse livro, né, os 3 elementos que nos impedem de realizar os nossos sonhos, de viver uma vida plena, que são os nossos traços de caracteres, os nossos traços de caráter, nossos traços de personalidade, que são essas dores que eu falei que moldam o corpo, a mente e o corpo, né? Se esses traços estão na dor, ou seja, estão revivendo as dores em vez de usando suas habilidades para burlar aquela dor ou para combater aquela dor, isso trava a tua prosperidade, trava a tua vida em vários âmbitos. Você, associado a isso, algo que também trava é a dependência emocional e a ambição castrada. O que é ambição? Nesse conceito que eu trago, a ambição é o desejo ávido por algo, o desejo, motivação de fazer algo, né? O ser humano, ele tem uma necessidade de ter um interesse para ele caminhar ao encontro daquele interesse. Esse interesse é a ambição, né? Não tem nada a ver com ganância nem nada, é ambição, é fome de vida. Então, quando essa fome de vida é castrada, porque, sei lá, no ambiente que você viveu, você foi tido como interesseiro, foi julgado como interesseiro, ou você era obrigado a dividir suas coisas sem receber nada em troca, sabe? Você sempre tinha que doar algo ou fazer algo por alguém, mas ninguém podia fazer por você. Todas essas coisas, elas vão bloqueando a tua ambição, vão bloqueando o teu desejo de vida. Por quê? Porque você aprendeu que você doa, você não recebe. E, na verdade, quando você recebe, ainda você acaba se sentindo mal, ou constrangido, ou desconcertado. Por quê? Porque você está acostumado a dar, é seu papel dar, mas receber é difícil. Né? Eu tinha essa trava que nem elogio eu conseguia receber, que eu não sabia onde me enfiar quando alguém me elogiava. Por causa disso, porque tudo em mim era castrado. Eu tinha que dar, mas eu não recebia. Então, eu estava nos 3 elementos afundadas, né? Nos 3 elementos, assim, eu tava com todos os meus traços na dor, eu estava com a dependência emocional lá no alto, fazendo as coisas que eu acreditava, então priorizando os outros, né? Acreditando sempre que eu tinha que priorizar os outros. A minha ambição morrendo cada vez mais, por quê? Porque a prioridade é outra pessoa, não sou eu. Porque eu tenho que dar, é meu papel fazer isso, é meu papel ajudar, é meu papel cuidar, é meu papel carregar. E acabava que faltava força para eu executar os meus sonhos, faltava força para eu executar os meus planos, as coisas que eu queria fazer. Então, foi muito trabalho aí nesses anos, é um trabalho constante também, porque é aquilo, né? A gente sempre vai eliminando os nossos bloqueios, porque a nossa vida é um conjunto de histórias que se repetem, se repetem e se repetem. E vão chegar, os bloqueios, eles vão sempre existir. Só que você vai lá e rompe uma camada. Depois que você rompeu aquela camada, você desbloqueou aquilo, você não vai mais cair naquilo. Só que esse bloqueio, ele vai, em algum outro nível, você vai chegar numa nova fase da sua vida, em algum momento você vai bater num teto de novo, que é uma nova fase daquele bloqueio. Daí seu papel é romper e aí ir para um outro nível. E assim e sucessivamente, né? Então a nossa vida é isso. E o segredo é a gente sempre resolver os nossos problemas e romper os nossos bloqueios, para a gente sempre ter novas histórias. Vão acabar algumas situações se repetindo? Vão, mas quando se repete uma situação, tem uma frase que eu falo que toda dor
é a oportunidade para curar uma ferida. Todo problema é uma oportunidade para curar uma dor. E toda dor é para curar uma ferida. Então, tudo que desperta na nossa vida é para que a gente rompa o problema. Tem um vídeo que eu fiz que é pare de lidar com os seus problemas. Porque a gente aprendeu que a gente precisa lidar com os nossos problemas. E acaba que a gente carrega a vida inteira o mesmo nível de problemas. A gente se contenta com aquilo dali e carrega aqueles problemas. O problema não foi feito para a gente lidar. O problema foi feito para a gente resolver. Porque resolvendo o nosso próprio problema é que a gente cria a habilidade para avançar no nível e ir para um próximo. Até que vai chegar ao próximo nível e ele vai ter problemas de próximo nível. E você aprende a desenvolver, você vai expandindo o seu cérebro, sua mente, a sua mentalidade, enfim, as suas ações para você romper aquele próximo nível. E aí você vai empacar de novo até que você vai chegar num outro nível. E aí você vai rompendo e assim você vai crescendo gradativamente e exponencialmente.